agora. A aula está sendo gravada, certo? Meninos, então esse é um novo formato que eu vou usar nas aulas de explicação somente. Depois eu vou deixar essa aula salva em formato de vídeo, tá? E também no YouTube, para quem está reclamando aí que não está tendo mais memória no celular, certo? Então, habilitem aí para mandar áudio. Quem tiver dúvida na hora pode pedir licença e ir para falar, certo? Bom, o nosso conteúdo novo nem é novo, na verdade. Ele vai ser uma revisão do que vocês já fizeram no quinto ano, que é as classes de palavras. Lembram que a gente estava vendo as 10 classes de palavras. Então, nós vamos continuar com esse conteúdo. Eu escolhi, então, para a gente iniciar com os substantivos, né? Porque a gente já estudou os pronomes pessoais, agora, então, vamos ver os substantivos. E eu vou... Isso. Ana Clara, tô te ouvindo agora, tá? Se tiver alguma dúvida, fala aí comigo. Eu vou compartilhar uma tela com vocês e a gente vai revisar, então, sobre os substantivos, certo? Qualquer dúvida, então, vocês falam. Bom, a gente divide os substantivos nesses aqui que vocês estão vendo agora, comuns, próprios, primitivos, derivados, coletivos, concretos e abstratos. Então, não é nenhuma novidade para vocês ver esse conteúdo aqui, porque vocês já viram no quinto ano, com certeza. Então, a primeira classificação que a gente tem aqui são substantivos comuns. O que são esses substantivos comuns? Eles indicam seres da mesma espécie, é bem genérico. Eu coloquei aqui para vocês o exemplo de um cachorro, né? Livro, mesa, carro, cachorro. Então, é bem genérico esses substantivos comuns. Agora, o nome do cachorrinho já não vai ser um substantivo comum, ele vai ser já um substantivo próprio, certo? Tanto, lembrando que substantivo próprio sempre se escreve com letra maiúscula. Bom, continuando aqui, nós vamos passar para as outras classificações, que são os próprios, que é esse que eu disse para vocês já. Os próprios, eles são, então, mais específicos, eles são os nomes das coisas, das pessoas, e devem ser sempre escritos com letra maiúscula, né? Todos vocês lembram disso. Aqui eu coloquei um exemplo, vou voltar aqui, que é a Adriana e André. Então, são substantivos próprios que devem ser escritos com letra maiúscula. Vocês têm, às vezes, muita dificuldade quanto a isso aí, né? O nome de uma loja deve ser escrito com letra maiúscula. O nome de um supermercado, nome que seja um nome específico de qualquer coisa, ser humano, animal, tá? Deve ser escrito com letra maiúscula. Continuando aqui, nós temos os substantivos primitivos. O que é algo primitivo? É algo que vem primeiro, ou seja, eles não derivam de nenhuma outra palavra da língua portuguesa, certo? Vocês já viram isso também no quinto ano. Só para lembrar aqui alguns substantivos primitivos. Terra, folha, que eu até coloquei aqui a imagem para vocês verem, e ferro. A gente vai pegar esses mesmos substantivos primitivos para trabalhar eles nos substantivos derivados, tá? Porque a gente vai criar outra palavra a partir desses substantivos primitivos, tá? Então, não esqueçam disso. Eles são primitivos porque eles vêm primeiro. Eles são a primeira palavra da língua portuguesa e eles não derivam de outra. Continuando aqui, então. Os derivados, acabei de falar, eles formam-se através de palavras já existentes, que são os próprios substantivos primitivos. E para entender melhor, a gente vai então citar esses mesmos exemplos que a gente tinha trabalhado, certo? Eu vou voltar aqui, por exemplo, terra é um substantivo primitivo. E terreiro é derivado de terra. Então, eu tenho terra como substantivo primitivo
e terreiro como substantivo derivado. O exemplo da folha, a folha, substantivo primitivo, veio primeiro. Derivado de folha, nós temos folhagem. Ferro, nós temos também o substantivo primitivo. Ferradura é um substantivo também derivado. Eu vou só desabilitar aqui um áudio, que ele está me atrapalhando, só um momento. Ana Clara, desliga o seu foninho, só um pouquinho aí, o seu áudio, por favor. É o seu áudio que está... Ok. Voltando aqui. Nós vamos para o próximo, que são os coletivos. Os coletivos, o próprio nome, ele já fala, né? O que são esses substantivos? São aqueles que indicam um conjunto de elementos de uma mesma espécie. Aqui eu coloquei dois exemplos, né, de substantivos coletivos. Por exemplo, o cardume. O cardume é o coletivo de quê? De peixes. Feixe é o coletivo de quê? De várias coisas. Aí, no caso, feixe pode ser um feixe de lenha, feixe de luz, né? É sempre o conjunto de algum substantivo. Constelação. Constelação é um substantivo coletivo. Por quê? Porque ele abarca, ele engloba vários elementos de uma mesma espécie. Que espécie que é essa? Estrela, no caso, né? Do substantivo estrela. O ramalhete também é um substantivo coletivo, porque ele junta aí vários elementos de uma mesma espécie, que no caso são flores. Então, aqui deixei o exemplo para vocês de cardume e de flores, certo? Vamos continuar aqui, prosseguir. Agora vamos para esses dois últimos aqui, que às vezes vocês já ouviram algo errado sobre eles. Muito assim, o substantivo concreto a gente pode pegar e o abstrato, não, a gente não pode pegar. Não é bem assim que a gente classifica esses dois substantivos. O concreto, vamos então ter uma nova definição para ele. No caso, vocês têm que lembrar que são esses substantivos que possuem a existência independente, ou seja, eles não precisam de outro ser, de outra coisa para existir. Tá? Eles existem de modo independente. Eu coloquei aqui para vocês exemplos para a gente analisar isso. Mar. O mar precisa de outra coisa para ele ser mar? Não, não precisa. Ele está lá, sempre esteve, né? E sempre vai estar. Bosque. O bosque não precisa de ninguém, né? Para existir, nem de nada. Escola, que é aqui o exemplo da nossa figurinha, saudade, né, da escola, também é um substantivo concreto, porque escola, ela existe por si só, né, no sentido não nem da construção mesmo, mas no sentido de instituição. Pássaro também é um substantivo concreto, porque ele não necessita de outro para existir. Continuando aqui, vamos para o último, que é o abstrato, e sempre a gente fala assim, os abstratos, eles são esses substantivos que a gente não pode pegar. Não é bem assim. Os abstratos, a gente deve considerar que eles dependem de outros seres para que eles existam. Ou seja, eles não existem sozinhos. Exemplo, amor. Tem como existir amor se não existe o ser humano? Não tem, porque quem sente amor somos nós, os seres humanos. Então, não tem como. Bondade, a mesma coisa. Tem como existir bondade sozinha? Não, porque quem sente somos nós, os seres humanos também. Perdão, não existe sozinho, precisa o quê? Do ser humano para que ele exista. Felicidade, mesma coisa. Ele não existe sozinho, ele precisa de um ser humano que sinta para que ele exista. Tá? Então, lembrem bastante desses dois conceitos aqui, dos concretos e dos abstratos, que foram esses últimos. Concretos são substantivos que existem sozinhos, eles são independentes, eles não precisam de nenhum outro ser para existirem, enquanto que os abstratos não, eles precisam de outros seres para existir. Então, aqui essa foi a nossa aula, na verdade, meio que uma revisão do 5º ano sobre substantivos. Lembrando, então, que a gente vai ver apenas a primeira parte,
que é a classificação desses substantivos, tá? Na próxima aula, a gente vai ver como esses substantivos, eles podem se flexionar, tá? Em gênero, grau e pessoa, certo? Então, nós vimos hoje a classificação dos substantivos comuns, próprios, primitivos, derivados, coletivos, concretos e abstratos, certinho? Eu vou deixar para vocês uma atividade do livro novo de vocês. Quem está aí com o livro, abra na página, deixa eu só ver aqui. Abra na página 121. Então, a atividade para hoje vai ser vocês fazerem o número 1 e 2 da página 121 e o 3, 4 e 5 da página 122, certo? Alguma dúvida aí, Ana Clara? Pode ligar o seu microfone e falar comigo agora, certo? Alguma dúvida? Não tenho nenhuma. Nenhuma Não. dúvida? Então tá bom, gatinha. Obrigado por ter participado, tá bom? Te espero nas próximas aulas e espero os outros alunos também nas próximas aulas. Ok. Ok?